Olá, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Rio Grande. Hoje iniciamos uma jornada incrível pelo Rio Grande do Sul, explorando cada canto desse estado cheio de história, cultura e paisagens de tirar o fôlego. Ao longo dessa série, vamos percorrer trilhas, visitar museus, conhecer cachoeiras e mergulhar na vida rural. Vamos explorar o estado por terra, água e ar, descobrindo os atrativos turísticos dos 497 municípios gaúchos. Legal, né? Se gostou da ideia, então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio dessa série. Eu sou Thiago Furman e esse é o primeiro Conhecendo o Rio Grande. Hoje conhecendo Santa Teresa. Conhecendo o Rio Grande, pelas estradas vou andar. Cada cidade, um mundo, só quem vê pode contar. De cada canto uma paisagem, um sorriso pra guardar. 497 destinos, é só começar. Santa Teresa está localizada entre a Serra Gaúcha e o Vale do Taquari. Infelizmente, no final de 2023 e principalmente em maio de 2024, a cidade foi severamente atingida por fortes temporais que assolaram o Rio Grande do Sul. Mas com muita determinação e trabalho árduo, a comunidade se reergueu e segue de cabeça erguida buscando novos caminhos para o desenvolvimento. E hoje a cidade busca, através do turismo, dar um novo passo rumo à prosperidade. Neste episódio, vamos conhecer 17 edificações tombadas pelo IPHAN, que contam a história da colonização italiana na região. O tempo parece que parou neste pedaço de chão, onde um pequeno vilarejo foi erguido, onde hoje é a sede do município de Santa Teresa. O núcleo urbano de Santa Teresa foi tombado pelo IPHAN em 2012. É constituído por 17 edificações aqui no centro da cidade. Casas de madeira e também de alvenaria que foram construídas nos séculos XIX e século XX. Pelos imigrantes que vieram de diferentes regiões da Itália aqui para o Brasil. Entre os núcleos gaúchos, Santa Teresa é o mais íntegro, pois mantém quase que intactas as características originais de seu traçado. O tombamento considerou diversos aspectos, como o traçado urbano preservado, a arquitetura histórica, a paisagem rural ao redor e todo o patrimônio cultural que faz de Santa Teresa um destino único. Nossa primeira parada é no casarão Strigini, que hoje abriga a Prefeitura Municipal de Santa Teresa. Edificada em estilo eclético, a majestosa construção do início do século XX custou 500 contos de réis. Antônio Amadeu Luigi Strigini fundou em 1911 uma das mais antigas e poderosas organizações comerciais da região, apoiado principalmente na produção colonial abundante e no transporte fluvial do rio Taquari. A casa comercial operava também como banco, sendo que os colonos depositavam seu dinheiro e tinham como garantia a confiança no proprietário. As relações comerciais funcionavam também em forma de escambo, facilitando a circulação de bens e os negócios. Strigini fundou ainda uma fábrica de produtos de couro. Após um período de 60 anos, o estabelecimento foi fechado e o prédio entrou em ruínas. Em 1997, a Prefeitura Municipal de Santa Teresa adquiriu a edificação, dando início ao tombamento e posteriormente à restauração, sob a orientação do IPHAN. O processo de restauração levou 4 anos, sendo mantida todas as características originais do casarão.
Vamos ao nosso segundo casarão. Desta vez vamos conhecer a casa do professor Montanari, que foi a primeira escola aqui da região. Construída em 1898 em um terreno de esquina, com alvenaria de tijolos feitos manualmente e porão de pedras coletadas nas imediações, foi a primeira escola de Santa Teresa e a residência do professor Felício Batista Montanari. O professor veio para o Brasil em 1887 com a esposa e filhos, estabelecendo-se inicialmente na linha Leopoldina. Por volta de 1896, mudou-se para Santa Teresa, onde exerceu a atividade de professor, representante de banco e dos Correios. Foi correspondente do jornal El Corriere d'Italia, de Bento Gonçalves, quando realizou relatos precisos e surpreendentes do cotidiano da vila nas primeiras décadas do século XX. Após o fechamento da escola em 1927, a casa foi transformada em agência do Banco Nacional do Comércio. Hoje o casarão encontra-se em ruínas, principalmente em sua área interna. Mas este casarão é muito mais do que um simples edifício. Ele representa a luta pela educação, o compromisso pelo desenvolvimento da cidade e o compromisso de um educador fundamental para o desenvolvimento das futuras gerações. Hora de conhecermos mais um casarão. Desta vez vamos conhecer a casa Vicari Remus. O lote sem benfeitorias foi adquirido no ano de 1933 por Ricardo Vicari, filho de Vitório Vicari, proprietário do antigo hotel de madeira situado ao lado da Ponte Pêncio. A construção do imóvel tinha por objetivo aproveitar o fluxo promissor da nova estrada que seria construída ligando Bento Gonçalves a Santa Teresa, percorrendo o traçado da linha Zammit, passando por Monte Belo e seguindo por Santa Bárbara. Porém, o traçado escolhido pelo intendente do município foi o da linha Graciema, que é o acesso leste de chegada à vila, levando o fluxo de pessoas, mercadorias e negócios para aquele lado do núcleo urbano. A casa, que havia sido idealizada para ser um hotel, passou então a ser utilizada somente como residência. No ano de 1958, a casa passou a ser propriedade do agricultor de origem polonesa, Sr. Alexandre Remus, permanecendo com seus descendentes até a atualidade. Preservada ao longo do tempo, a casa Vicari Remus é um elo de ligação entre o passado e o presente de Santa Teresa, mantendo as memórias de uma época em que as raízes italianas e a força da comunidade foram fundamentais para a formação da cidade, como conhecemos hoje. Nosso quarto casarão é a Casa Preze. Concluída em 1905, ela foi construída pelos irmãos Franceschini, oriundos da região de Trento, na Itália. A edificação principal possui 3 pavimentos: porão semi-enterrado, pavimento térreo e pavimento superior. Com volume de base retangular, sua fachada principal tem composição clássica, fazendo referência à arquitetura palladiana. Além do túnel que liga uma casa a outra, uma particular característica deste prédio foi a existência de um terraço impermeabilizado e construído com tijolos em que a platibanda servia como guarda-corpo.
Neste terraço, aos finais de tarde e finais de semana, a família e amigos se reuniam para o lazer e ensaios de música. Na década de 1930, a Casa de Comércio passou a operar com a denominação Roberto Prezi e Filhos. Hoje a casa não é mais um comércio, ela é propriedade particular de um dos filhos do Sr. Roberto Prezi e não é aberta à visitação. Hora de conhecermos a Casa Pitinini, que era o antigo hospital aqui de Santa Teresa. Construído pelo italiano Maximiliano Cremonesi, possuía 15 leitos. A demanda por atendimento médico era grande e por muitas vezes alojavam doentes em casas vizinhas. Eram realizadas no local cirurgias e inúmeros procedimentos médicos de grande complexidade para a época. Após o fechamento do hospital, o Sr. Vitor Hugo Pitinini manteve em funcionamento a farmácia, que foi de grande importância para toda a região. O Sr. Vitor Hugo, além de alfaiate farmacêutico, foi também subprefeito do distrito de Santa Teresa, entre 1973 e 1976. O prédio passou a pertencer a Amadeu Pitinini como forma de pagamento de uma dívida da sociedade hospitalar. A casa permanece com os descendentes da família até hoje. E como podemos ver, ela está fechada já há algum tempo. Vamos aos nossos comerciais e em seguida tem mais Conhecendo o Rio Grande. Seja bem-vindo à Pousada do Vale, um refúgio acolhedor localizado na charmosa cidade de Santa Teresa. Nossa pousada é um verdadeiro encontro entre o passado e o presente. Está instalada em um casarão centenário, preservando a história e o charme da região, proporcionando conforto e experiências inesquecíveis. Cada um de nossos quartos climatizados leva o nome de uma uva cultivada na cidade, criando uma conexão especial com a cultura vitivinícola local. Além disso, oferecemos vivências únicas para tornar sua estadia ainda mais memorável. Café da manhã do porão, com a opção de degustá-lo sob a parreira. Passeio de caiaque pelo rio Taquari para explorar a natureza de um jeito especial. Belíssimo jardim, onde realizamos eventos exclusivos periodicamente nos fundos da pousada. A pousada está localizada na Avenida Itália, 442, no centro da cidade. Quer saber mais? Entre em contato conosco pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Venha viver essa experiência única na Serra Gaúcha. Esperamos por você em Santa Teresa. Se você deseja viver uma experiência gastronômica autêntica, o restaurante Café Sabores de Santa é o lugar certo. Instalado no porão de um prédio centenário em Santa Teresa, nosso espaço combina charme, aconchego e uma culinária que vai encantar seu paladar.
Nosso tradicional almoço de domingo traz os sabores mais marcantes da região, como a sopa de capelete, massa carbonara, polenta e queijo assado, saladas frescas e carnes suculentas. À noite, servimos um cardápio variado para todos os gostos. Pizzas artesanais, hambúrgueres deliciosos, fritas crocantes e polenta frita, tábua de frios especial. Funcionamos de sexta a domingo, mas também atendemos com reservas prévias nos dias de semana. Seja no espaço interno ou externo, você encontrará um ambiente perfeito para aproveitar bons momentos e apreciar o melhor da gastronomia da Serra Gaúcha. Venha degustar o melhor sabor da Serra nos Sabores de Santa. Estamos de volta e antes de conhecermos nosso sexto casarão, clique aqui e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Se estiver gostando, deixe o seu like e o seu comentário sobre o vídeo. Agora, vamos voltar aos casarões? Estamos em frente à Casa Miele. Ela foi construída no início do século XX, utilizando madeiras locais e preservando a arquitetura italiana. As casas de madeira representam o ciclo mais antigo da formação urbana das cidades e formam a imagem mais singela, forte e clássica do nascimento dos povoados. A abundante disponibilidade de matéria-prima fez com que os imigrantes e primeiros descendentes reproduzissem com madeiras locais os modelos e as técnicas construtivas características das montanhas dolomíticas do norte da Itália. A atual construção data de 1910. Propriedade de Fausto Miele e Ernesta Vignati Miele, funcionou por décadas como uma barbearia e uma sapataria. Fausto era o barbeiro e fabricante de calçados, botas, sapatos, sandálias, chinelos e tamancos. Uma curiosidade: o ator Paulo José, quando participou das gravações do filme Saneamento Básico, que foi rodado aqui na cidade de Santa Teresa, escolheu justamente essa casa para ser fotografado na frente, demonstrando todo o seu apreço pela beleza da tipologia de arquitetura dessa edificação, e assim eternizar a sua passagem aqui em Santa Teresa. Estou em frente à Casa Larrude, uma das poucas que segue em funcionamento até os dias atuais. Seu primeiro proprietário foi Ferdinando Ferronato, que em 1915 fundou a Casa Comercial, empregando 150 contos de réis. O piso superior era utilizado como um salão de festas, ainda presente na memória coletiva dessa cidade, pois proporcionou o encontro de inúmeros casais e namorados. Miguel Laúde, de origem sírio-libanesa, tio de Fábio Koff, ex-presidente do Grêmio, adquiriu a propriedade que era da família Bertuol na década de 1930, passando a operar principalmente como estabelecimento comercial. Ainda hoje, a casa e o armazém mantêm as características dos antigos armazéns de secos e molhados. Hoje a casa abriga um armazém, que contém muitas das delícias produzidas aqui no município. Ela é parada mais que obrigatória aos visitantes que vêm a Santa Teresa. Hora de desbravarmos a Casa Fopa.
Ela foi construída em 1890, mas ganhou os moldes atuais em 1910, justamente para virar o antigo Hotel Central. O prédio foi construído por Rossolino Fopa como moradia. Porém, com o crescimento do vilarejo e a necessidade de um local para pouso dos viajantes e comerciantes que aqui passavam, foi feita uma reforma para transformar a casa de família em um hotel. Mais tarde, o casarão passou a ser uma central telefônica, abrigou o Banco Nacional do Comércio e serviu de residência até o início desse século. Depois de alguns anos fechado, ele foi vendido, passou por restauro e hoje abriga a Pousada do Vale. Este imponente casarão, com mais de 130 anos de história, hoje recebe turistas do Brasil inteiro, que assim como eu, desfrutam de momentos incríveis neste casarão centenário. Atravessamos a rua e logo já estamos no nosso próximo casarão, a Casa Finato, mais uma das edificações históricas aqui de Santa Teresa. A casa de madeira, precedente do início do século XIX, era de 2 pavimentos e propriedade do casal Ermelindo Pitinini e Francesca Franceschini. Ermelindo e seu irmão Amadeu possuíam uma fábrica de curtimento de pelegos para encilha de cavalos, denominada Pitinini Companhia, que em 1925 produzia 5.000 peças por ano, sendo que a maior parte da matéria-prima de ovinos era oriunda da Argentina. Em 1948, a casa foi adquirida pelos irmãos João e Santo Finato, que em 1963 realizaram uma reforma. No piso térreo funcionou a histórica barbearia do Sr. João Finato e de sua esposa Regina, a cabeleireira. O filho Valdemar Finato continuou a atividade até o início da década de 1990. Hoje a casa serve de moradia para a família, que ainda guarda muitas histórias da época em que o município era ainda uma pequena vila. Poucos metros à frente temos a Casa Ferronato, que hoje serve de sede dos Correios de Santa Teresa. A casa de madeira de 2 pavimentos, com sótão, foi construída no início do século XX, para ser residência do imigrante Andrea Giovanni Franceschini, natural de Trento, na Itália. Na década de 1930, a propriedade passou para a família de Roberto Prezi. Em 1935, foi instalado o Banco Nacional do Comércio, tendo como gerente a senhora Leonila Weber Bota. Atualmente, a propriedade do imóvel pertence à família de José Ferronato. A casa segue habitada até os dias de hoje, não sendo possível fazer visitação interna, assim como também não é possível filmar a parte de baixo da casa, onde é a sede dos Correios. Então, ficamos apenas com as imagens externas.
Esse aqui é o prédio da Biblioteca Pública Municipal. Ele foi afetado pelas enchentes e teve a sua estrutura danificada. Atualmente ele está fechado para reformas. O prédio foi construído em 1935. Possui um frontão com o desenho das armas da República. O local foi a primeira escola estadual do município, chamada de Grupo Escolar Padre Vicente Rodrigues, que teve como objetivo atender a 120 alunos por turno. Posteriormente, o prédio foi adquirido pelo município e restaurado para abrigar a Biblioteca Pública e a Secretaria Municipal de Educação. Na metade da década de 1980, através de uma importante iniciativa da comunidade, que solicitou a presença de técnicos do IPHAN para salvar o prédio da demolição, iniciou-se o processo de tombamento deste imóvel e, posteriormente, de todo o centro histórico. Seguimos para os nossos comerciais e logo em seguida os últimos casarões aqui do Centro Histórico de Santa Teresa. Se você busca uma experiência gastronômica autêntica na Serra Gaúcha, o restaurante e lancheria do Alemão é parada obrigatória em Santa Teresa. Localizado na Avenida Itália, número 600, bem no centro da cidade e próximo ao Rio Taquari, nosso espaço combina conforto, sabor e tradição em um ambiente aconchegante e climatizado. Ao meio-dia, servimos um delicioso buffet com cardápio variado todos os dias, sendo grande destaque nossos churrascos e o famoso chapão, uma combinação irresistível de bife ou chuleta bovina, linguiça da colônia, queijo e polenta brustolada. À noite, oferecemos um cardápio recheado de lanches, porções e as tradicionais ala minutas, perfeitas para quem deseja uma refeição saborosa e bem servida. Ao visitar Santa Teresa, aproveite para explorar suas belezas naturais, vinícolas familiares e cenários encantadores. E, claro, faça uma pausa aqui no restaurante Lancheria do Alemão para saborear o melhor da culinária local, completando seu passeio com uma refeição inesquecível. Siga nosso Instagram para acompanhar nosso cardápio e para mais informações, entre em contato através do nosso WhatsApp. Venha nos visitar e descubra um pedacinho da gastronomia gaúcha que vai conquistar seu paladar. Pousada Calmo, tranquilidade e conforto em Santa Teresa. Se você busca um refúgio acolhedor em meio às belezas da Serra Gaúcha, a Pousada Calmo é o lugar ideal. Localizada na Rua Abrão Calmo 303, no centro de Santa Teresa, nossa pousada oferece um ambiente tranquilo e aconchegante às margens do rio Barra Mansa. Nossos quartos completos garantem todo o conforto que você merece, contando com cama de casal, ar-condicionado, televisão, internet, roupeiro e frigobar. Seja para um passeio romântico ou uma viagem para explorar as vinícolas e paisagens naturais da região, a Pousada Calmo é a escolha perfeita para quem deseja descansar e aproveitar Santa Teresa. Para maiores informações, siga nosso Instagram ou entre em contato através do nosso WhatsApp. Reserve já a sua estadia e viva essa experiência única! Estamos de volta e agora vamos conhecer o campanário neogótico veneziano, ou simplesmente o campanário da igreja. A primeira capela de madeira foi construída em 1886, benta pelo reverendo Padre Augusto Finotti. A igreja matriz seria benta no ano de 1902, com a licença do bispo Dom Cláudio José Gonçalves Ponte de Leão, pelo reverendo Bruno Caputino, assistido pelo pároco Josué Bardim e pelo polaco Honorato Caputino. O campanário foi projetado por Maximiliano Cremonese em meados de 1927, a convite do padre José Ferlin, que deu início à construção no dia 10 de outubro de 1928. Quando a obra contava com aproximadamente 20 metros de altura, precisou ser interrompida por falta de recursos, e só em meados de 1932, o então paroco da época, Egídio Zamboni, resolveu percorrer a comunidade em busca de recursos financeiros para concluí-la em 1934. O campanário neogótico veneziano
É praticamente uma réplica da Torre de Fagare delle Battaglie, localizada no município de San Biagio de Calalta, uma província de Treviso, na Itália. Lamentavelmente, a antiga igreja em estilo neorromânico acabou sendo demolida em 1966, seguindo o modernismo ditado pela construção de Brasília, dando lugar ao prédio atual. A visitação à parte interna do campanário não é permitida, pois o local encontra-se com rachaduras e algumas partes da escada já chegaram a ceder. Assim sendo, é possível observá-la apenas do lado de fora. E falando em observá-la, a torre da igreja de Santa Teresa, com seus 45 metros de altura, é linda e imponente. Ela marca o centro da cidade e pode ser observada de vários pontos do município. Hora de conhecer o nosso próximo casarão. Estou falando desse prédio aqui, que hoje abriga a Câmara de Vereadores aqui da cidade. O prédio foi construído em 1935 pela família Pitinini e foi alugado para Elvésio Lisboa, o qual instalou ali uma farmácia popular, ainda presente na memória dos moradores. A prefeitura de Bento Gonçalves adquiriu o prédio e ali instalou a subprefeitura de Santa Teresa. No porão foi instalada uma prisão, que funcionou até o final da década de 1970. A prisão foi utilizada sistematicamente durante a Segunda Guerra Mundial para prender imigrantes e descendentes que falavam língua estrangeira, principalmente o idioma italiano e dialetos vênetos, o furlan e o tirolês. A proibição foi imposta durante o governo de Getúlio Vargas e estimulou a perda do patrimônio linguístico trazido pelos imigrantes italianos e poloneses. A partir de 20 de março de 1992, com a emancipação política de Santa Teresa, passou a abrigar a Câmara Municipal de Vereadores e por um período abrigou também o cartório de títulos e documentos. Hoje ele abriga somente a Câmara de Vereadores aqui de Santa Teresa, mas certamente esse prédio tem muitas histórias da época em que ele era uma prisão. Hora de conhecermos a casa que abrigou a alfaiataria de Alexandre Remus Filho. Construída na segunda década do século XX pela família do viúvo Luigi Miele, a casa passou a pertencer a seu filho Humberto, em 1924. Tão logo teve o segundo andar concluído, o imóvel foi alugado para servir como hospital. A partir de 1939, a propriedade passou para o senhor Alexandre Daniele, que possuía uma fábrica de cerveja, xaropes e bebidas gasosas. Em 1944, a casa foi adquirida pelo senhor Veríssimo Brum, que produzia excelentes queijos. Em 1953, os irmãos Avelino e Lindo da Lastra inovaram e passaram a produzir bebidas gasosas de frutas e também o apreciado refrigerante Guaraná Aurora. Mas foi em 1977 que a propriedade passou a pertencer ao alfaiate Alexandre Remus Filho e sua esposa, Helena Dalla Lasta Remus.
renomada costureira e atual proprietária do imóvel. Essa é a antiga Casa de Saúde Cetineri. Ela está guardada na memória da população, principalmente dos mais velhos, pelo seu cuidado com a saúde dos moradores. O Dr. Francesco Cetineri, natural de Messina, que fica na Sicília, na Itália, em dezembro de 1923 veio ao Brasil e se estabeleceu em Santa Teresa, fundando em 1927 a Casa de Saúde Dr. Francesco Cetineri, e funcionou também como maternidade, tendo sua equipe composta por 2 médicos húngaros. Por volta de 1980, o andar superior foi retirado. A casa foi habitada também pelo marceneiro Antônio Trentin, exímio construtor de barcos de pesca, resistentes, leves e ágeis, para possibilitar manobras nas cachoeiras dos rios, os caicos, como eram chamados. Hoje a casa é uma propriedade particular e serve de moradia, não sendo possível a visitação interna. Estas ruínas aqui atrás, muitos já serviram aos moradores de Santa Teresa. Estou me referindo à Casa da Oficina e Machambomba da Companhia Arte. A casa de esquina foi construída em 1945 por Luiz Pasini, originário da província de Manto, na Itália. Instalou aqui uma fábrica de alambiques e máquinas de sulfatar, na época pioneira na região. Com o passar dos anos, passou a ser residência e depósito da Oficina Mecânica Santa Teresa. O escoamento de parte da produção agrícola das colônias até meados do século XX era realizado através de machambombas, trapiches de atracação da Companhia de Navegação Arte, do rio Taquari. A machambomba, movida a tração animal, consistia num sistema de trilhos instalados junto a uma escadaria, que transportava as malas e caixas de mercadorias para o prédio, que era localizado no alto da margem esquerda do rio, aos fundos da área de camping municipal. Hoje a casa em ruínas é o que restou desse tempo, onde ficaram as memórias de um tempo em que o povoado começava a se desenvolver. Chegamos à nossa última casa aqui no Centro Histórico de Santa Teresa. Estou falando da Casa Ferri, uma das mais importantes na produção de acordeões no Brasil. No início do século XX, os imigrantes Cesare Appiani e Maria Savoia, originários de Casteldidone e San Giovanni in Croce, migram para o Brasil, por causa das crises que atingiram a Europa e pelas dificuldades do mercado para a comercialização de acordeões. Fixaram residência nessa casa, na qual possuíam uma pequena fábrica,
que mantinham as características da marca Savoia, produzida na Itália. Com o passar dos anos, a fábrica foi vendida e passou a produzir os acordeões Todeschini. A propriedade atual do imóvel é da família Ferri, que manteve por muitas décadas um conceituado restaurante e hospedagem. A casa foi restaurada em 2014 e 2015 pelo IPHAN, pois apresentava precário estado de conservação. Assim vamos finalizando a nossa imersão ao passado, onde podemos conhecer a história de 17 edificações que são tombadas como patrimônio histórico nacional e que contam um pouco da história dos imigrantes italianos que chegaram ao Brasil em busca de um lugar melhor para viverem. Aprendemos um pouquinho sobre cada um desses casarões, que deixaram um legado importante para a cidade e guardam em suas paredes histórias e memórias que ficarão para sempre preservadas na história. Venha viver essa experiência e conhecer um pouco mais sobre o Centro Histórico de Santa Teresa. Conhecendo o Rio Grande. São 497 cidades, histórias a contar. E Porto Alegre ao Chuí, cada canto a encantar. Nas montanhas da Serra, na planície de Bagé, o Rio Grande do Sul tem muito pra quem quiser ver. Conhecendo o Rio Grande, pelas estradas vou andar. Cada cidade um mundo, só quem vê pode contar. De cada canto uma paisagem, um sorriso pra guardar. 497 destinos, é só começar. Eu sou o Thiago Furman e aqui vamos encerrando o nosso primeiro Conhecendo o Rio Grande. Até o nosso próximo episódio, onde iremos conhecer as vinícolas e a cachaçaria aqui de Santa Teresa. Um forte abraço e até o próximo. Em Bento Gonçalves, o vale a brilhar. Conhecendo o Rio Grande, pelas estradas vou andar. Cada cidade um mundo, só quem vê pode contar. De cada canto uma paisagem, um sorriso pra guardar. 497 destinos, é só começar. Santa Maria é coração, São Borja é tradição. Uruguaiana no ritmo, Passo Fundo na canção. Das Missões à fronteira, cada lugar um lar. Em cada esquina um pedaço pra sempre recordar. Conhecendo o Rio Grande, pelas estradas vou andar. Cada cidade um mundo, só quem vê pode contar. De cada canto uma paisagem, um sorriso pra guardar. 497 destinos, é só começar. De cidade em cidade, vou me maravilhar. O Rio Grande é gigante, tem muito pra mostrar. 497 histórias, não dá pra esquecer. Conhecendo o Rio Grande, sempre há o que aprender.